Humilhação. Comentário de Mário Persona. A primeira providência do Senhor, quando lhe levaram um cego, foi tirar o homem da aldeia. Isto pode não fazer muito sentido para quem não entende que Deus tinha rejeitado os judeus e seu sistema de adoração, depois que aquele povo rejeitou completamente o Messias e Rei de Israel que lhes fora enviado. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Marcos 8, 22 a 23. Para entender melhor, nós precisamos ir ao Evangelho de Mateus. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Mateus 11, 21 a 22. Jesus não iria dar a Betsaida o gostinho de observar um sinal, pois já tinha feito ali muitos sinais e milagres, e mesmo assim fora rejeitado. Era a mesma aldeia da qual Jesus tirou o cego para ser curado, e depois lhe disse, não entre no povoado. Marcos 8, 23. Se eu e você morássemos em Betsaida, ficaríamos indignados com essa discriminação. Mas Deus discrimina assim os que rejeitam a salvação que Ele oferece graciosamente pela fé na pessoa de Cristo, que morreu numa cruz para levar os nossos pecados. A história do cego teria sido bem outra se ele não se deixasse levar por aqueles que estavam preocupados com sua cegueira para Jesus lhe abrir os olhos. Ele não teria sido curado se fincasse o pé na aldeia que representava todo o sistema que virou as costas para o Messias e Rei de Israel. Tampouco se achasse humilhante o método do Senhor de cuspir em seu rosto. Ele continuaria cego se ficasse julgando os métodos de Deus, ao invés de se render como um inválido incapaz nas mãos de Jesus. A humilhação que muitos acham que é aceitar um convite para escutar o Evangelho e se reconhecer pecador é uma barreira para a salvação. O nosso ego não gosta de ter de engolir tudo o que acreditamos e defendemos a vida inteira, inclusive uma religião que pensávamos ser capaz de nos levar ao céu. Religião nenhuma pode fazer isso, porque a salvação está numa pessoa, em Jesus. Só crendo nele, os seus olhos serão abertos e você deixará de enxergar homens, sejam eles sacerdotes ou pastores, como grandes coisas, como árvores andando. Marcos 8, 24. Jesus pergunta aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Aí Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Isso está em Marcos 8, 27 a 30. Ao se converter a Jesus, você achou que tudo na Bíblia girava em torno de você, não é mesmo? A sua salvação, o seu perdão de pecados, dos seus pecados, o seu destino no céu e etc. Mas, se você foi enganado por um pregador da teologia da prosperidade, pode então ter achado também que Jesus fosse o lendário gênio da lâmpada, sempre pronto a satisfazer os seus desejos de saúde, a sua prosperidade, o seu prazer nesta vida. Essa visão é humanista, é rasa e egocêntrica, e até a ciência já pensou assim. Há alguns séculos acreditava-se que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Depois, o Sol foi para o centro e a Terra passou a girar ao seu redor. Aí, com a descoberta das galáxias e outros sistemas solares, foi a vez de o Sol girar em torno do centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Mas quando descobriram que a Via Láctea está numa órbita conjugada com Andrômeda, que é a galáxia que mora ao lado, como duas crianças brincando de girar, segurando nas pontas de uma corda, aí tudo mudou. Embora esse giro possa criar um ponto virtual em torno do qual esses enormes sistemas revolvem,
Via Láctea e Andrômeda, elas estão subordinadas às gigantescas forças gravitacionais de algo ainda maior, o aglomerado de Virgem. Esse aglomerado, por sua vez... Bem, é melhor eu parar por aqui, porque isso é infinito. Porque o que eu quero mostrar realmente é que sempre tudo gira em torno de algo maior que tudo. Alguns cientistas consideram que seja o ponto de origem do universo, a partir do qual ele parece estar se expandindo. Mas o cristão sabe que o centro é outro, não só de sua vida, mas de todo o universo. O centro é Cristo. Paulo falava de Cristo como centro ao qual Deus fará convergir todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, acrescentando também que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, de 7 a 10. Percebe agora que é Cristo e não o seu ou o meu umbigo o centro do universo? Os homens têm diferentes opiniões de quem Cristo seja. Profeta, guru, espírito elevado, extraterrestre. Essas são algumas opiniões que eu já ouvi, mas apenas uma é verdadeira. Aquela que o coloca no centro de tudo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, versículo 36. A resposta de Pedro, tu és o Cristo, causava um impacto num judeu para quem tudo girava em torno da promessa da vinda do Messias, o Cristo libertador. Messias significa escolhido, do qual Davi era uma figura, o rei Davi era uma figura a quem Deus disse, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Salmo 89, de 3 a 4. Davi era um escolhido que prefigurava Cristo. Os judeus esperavam por um super-homem, um Messias poderoso, guerreiro, libertador. E foi uma decepção escutar Pedro dizer, após a morte e ressurreição de Jesus, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. Todavia, Deus estabeleceu em Cristo o seu bom propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, de 7 a 8. Assim como os raios de uma roda de bicicleta convergem para o eixo no centro, assim também todas as coisas não apenas tiveram a sua origem no Filho de Deus, como irão convergir nele no final. O centro, origem e destino de todas as coisas é Cristo. Mas não era isso que queriam os judeus, ou os seres humanos em geral, seduzidos que foram pela voz da serpente que disse a Eva, vocês serão como Deus, lá em Gênesis 3:5. Desde a queda no Éden, a história humana tem sido uma saga na busca da divinização do homem, para ele poder galgar a posição olímpica de um Deus. Esse empoderamento à parte de Deus começa com Caim construindo uma cidade com o nome de seu filho e seus descendentes criando tudo para tornar a vida no mundo confortável à parte de Deus. Caim afastou-se da presença do Senhor e fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Os seus descendentes iniciariam as bases da civilização, agropecuária, artes e tecnologia. Em Gênesis diz, Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Isso está em Gênesis 4, de 16 a 22. Tudo isso iria incrementar a capacidade do homem, que mais tarde diria, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. Ao que Deus viu e respondeu, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11, de 4 a 6. A saga dos seres humanos que o apóstolo Paulo diz que
trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, lá em Romanos 1:23, essa saga continua ainda hoje e almeja criar uma segunda geração, um homem 2.0, um lendário Prometeu. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.